nome de Jesus o Cristo, eu e você digamos amém, Jesus. Amados, o presbítero tem nos aberto mais uma vez a oportunidade nessa tribuna, e hoje, nessa noite especial, quando nós celebramos mais um fim de trimestre, queridos, recebendo e regozijando-se no Senhor, pois é a providência dele nas nossas vidas. E nessa noite, amados, ainda dentro do tema que fora proposto por este trimestre, as promessas de Deus, eu quero me manter sendo assim fiel, queridos, ao que nós estudamos. Também falando sobre as promessas de Deus, essas promessas, amados, que são especiais, promessas essas que não são poucas, são muitas, aliás, são incontáveis, irmãos. Promessas essas que têm desde, amados, promessas no sentido de material, coisas desta vida, mas principalmente, irmãos, coisas do porvir, coisas dos céus, coisas que nós, amados, teremos a alegria de celebrar na glória junto ao Senhor. Estas são as promessas, amados, que Deus tem dado a nós. E o texto, queridos, de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, nos mostra uma das mais belas e profundas verdades espirituais, irmãos. Quais são? É que Deus, irmãos, deseja derramar suas bênçãos sobre o seu povo, amados, sobre nós, mas isso está condicionado a uma resposta, primeiro, de fé, segundo, fidelidade, e terceiro,
muitas nações. E essa fé, amados, foi atribuída a ele como justiça, conforme o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 4, versículo 3. Abraão creu, diz Paulo, em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Perceba, os familiares, os parentes, os entes queridos de Abraão, que eles não serviam a Deus até o momento
e você precisamos crer, e você precisamos ter fé para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Mas em segundo lugar, amados, é preciso ser fiel, é preciso ter fidelidade. Quando acreditamos no Senhor, devemos viver com fidelidade a Ele em todos os momentos, irmãos. Ser fiel a Deus significa confiar plenamente em Deus, obedecer a Sua palavra e permanecer firme mesmo diante das dificuldades, irmãos. Glória a Deus. Ser fiel, queridos, é para fracos, porque na fraqueza diz a palavra de Deus que o Senhor nos fortalece. É lá, amados, nas tentações, que mesmo quase que sucumbindo, se entregando a ela, o Espírito Santo vem ao nosso encontro, renova as nossas forças e nos livra da mão do diabo. E Deus assim nos faz ser fiel. A fidelidade, queridos, não é apenas uma demonstração de amor a Deus, mas também um testemunho de nossa confiança e de Suas promessas, e isso também é uma disposição para seguir a vontade do nosso Deus. É amá-lo, queridos, é confiar nele, mas é ser fiel também ao Senhor. A Bíblia nos mostra que a fidelidade é recompensada por Deus e que Ele honra aqueles que permanecem leais à Sua aliança, independente das circunstâncias. Lembremos, amados, que não é viver um tempo de grande corrupção, mas manteve sua fidelidade a Deus. Ele obedeceu ao Senhor ao construir a arca, mesmo que a sua parecesse improvável. Deus, amados, ajudou Noé na construção, enviou todos os recursos, e aquele homem, amados, perseverou ao longo de 100 anos, anunciando que viria chuvas, e essas chuvas criariam um grande dilúvio, e tudo seria coberto pelas águas. Quantos de nós, irmãos, assim temos feito, anunciado a respeito da vida de Cristo, até mesmo para sair do lado de fora, me como aqui dentro, e é Deus nos advertindo, chamando a nossa atenção, dizendo: meu filho, minha filha, tem que ser fiel. Eu exijo de você, mulher, eu exijo de você, homem, seja fiel. E não é, queridos, ele foi fiel ao Senhor, e é por isso que Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Diz em Gênesis capítulo 6, versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez, diz a palavra. E aqui, queridos, há uma forte exortação a mim e a você nessa noite. Deus pergunta a você: você tem sido fiel a respeito do que eu tenho te mandado fazer? Eu entreguei nas tuas mãos dons e talentos, e o que tu tens feito? Tu tens feito uso, ou tu tens enterrado e negligenciado o ministério, o chamado e a obra que eu entreguei na tua vida? Até quando tu vai te esconder? E é tu mesmo que se sente pequeno, insignificante, que Deus chamou. É tu que diz: eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E Deus está dizendo: quem te chamou foi eu que te
respondeu que estarão tudo em dobro. Jó 42:10 nos diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Deus deu mais, amados, do que havia dado no primeiro instante. Isso é resultado da fidelidade ao Senhor. Então Deus exige que nós tenhamos fé. Deus exige que nós sejamos fiéis. Mas Deus também, amados, exige que eu e você obedeçamos a sua vontade. E terceiro, queridos, é preciso obedecer. É preciso, amados, ter obediência. E obedecer a Deus é fundamental para que as promessas dele se cumprem e se realizem em nossas vidas, irmãos. É assim que acontece, amados, não somente nas nossas vidas, mas também no meio da igreja e principalmente no meio de todo o povo de Deus. Quando assim obedecemos, quando eu e você, amados, escolhemos obedecer, demonstramos confiança em Deus e em sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, nos dá muitos exemplos de como o Senhor ele honra a obediência e cumpre fielmente as suas promessas no tempo certo, irmãos. O exemplo claro é a história de Josué e o povo de Israel, quando estes, amados, conquistaram Jericó. Deus ele deu uma ordem clara e específica: o povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez durante o dia, durante 6 dias, e no 7º dia a rodeá-la 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas, o Senhor derrubaria aquelas muralhas. Após o povo, bem como Josué, obedeceu ao Senhor, e assim fazendo, as muralhas de Jericó caíram. E Israel tomou posse da cidade, conforme prometido pelo Senhor. Em Josué capítulo 6, versículo 16 nos diz: sucedeu que, tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, Josué disse ao povo: gritai,
receber. Não há tempo para voltar atrás. É tempo de colocar a mão no arado e permanecer com a mão lá, queridos. Percebendo que as promessas de Deus hão de se cumprir na nossa vida, e eu e você possamos assim testemunhar para dizer do Senhor a respeito que o Senhor é fiel e fiel em todo tempo nas nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, graças a Deus por essa noite. É o último domingo do ano e também o nosso último culto dirigido pela Escola Bíblica Dominical, a qual já foi dito nessa noite através do diácono Malado, nas promessas de Deus e que a administração da palavra foi anunciada e foi pregada. Nós queremos que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, porém, que é uma atitude de cada um de nós, que nós venhamos ser fiel ao Senhor nosso Deus, fiel com obediência, obedecer em tudo aquilo que Ele deixou. E uma das coisas é obedecer também o chamado que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós cobramos tanto de Deus ao decorrer do ano, porém nos escondemos muitas das vezes do chamado de Deus para a nossa vida, para aquilo que Deus tem para nós. Mas nós queremos uma coisa, que Ele cumpra a fidelidade dEle na nossa vida, não é verdade? Nós queremos só o melhor de Deus para nós, mas nós não queremos dar o nosso melhor para Deus. Que você reflita que esse ano que se inicia daqui a alguns dias, se assim Deus nos permitir, você possa refletir, que você possa colocar diante de você mesmo, diante de Deus, uma atitude em ser fiel a Ele e cumprir aquilo que Ele tem chamado você e o que Ele tem colocado nas tuas mãos. Porque certamente, irmãos, um dia Deus nos prestará conta de tudo aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós. Meus amados, eu quero fazer aqui a menção da programação ao decorrer desta semana. Nós já iremos orar agradecendo a Deus. Na segunda-feira, amanhã, nós teremos culto lá no Templo Central às 19 horas. E na terça-feira haverá consagração aqui na congregação às 7h30 da manhã para o círculo de oração. E à noite, irmãos, na terça-feira é o nosso culto da virada. Esse culto vai começar às 9h30 da noite, tá, irmãos? Às 21h30 é o culto da virada. Eu não sei nos outros dirigentes, mas em todas as congregações que eu já dirigi, eu sempre gosto de dar oportunidade a todos os irmãos, aos irmãos que nos ajudaram, também aos irmãos que estão à minha retaguarda, todos os irmãos que tiveram aqui a sua oportunidade ao decorrer desse ano. Então, é um culto, podemos dizer que é o culto mais demorado do ano. Vai começar às 9h30, tá, irmãos? A irmã colocou aqui 10 horas, mas vai começar às 9h30 da noite. Na terça-feira é o nosso culto da virada, tá? Vai começar às 9h30 e quando for faltando 15 minutos para meia-noite, nós iremos dobrar o nosso joelho e orar e agradecer a Deus e apresentar diante do Senhor as nossas vidas e este ano que se inicia. Amém? Então, na terça-feira, o nosso culto vai começar às 21h30, ou seja, às 9h30 da noite. Na quarta-feira, não haverá culto, tá, irmãos? Quarta-feira, dia 1º, não haverá culto na congregação. O nosso primeiro culto vai ser na sexta-feira, às 19h30, aqui na congregação, nosso culto de ensinamento, de oração e ensinamento da palavra de Deus. No sábado, irmãos, é o nosso culto administrativo, lá no Templo Central, às 19 horas, tá? E também é o culto da primeira Santa Ceia do ano. Vai ser o culto administrativo e também vai ser o culto também de Santa Ceia lá no Templo Central. Isso no sábado às 19 horas. Irmãos, eu quero ressaltar aos irmãos que vai haver ônibus, tá? Para levar os irmãos no sábado lá no Templo Central. A partir das 6 horas, das 18 horas vai ter
ter um veículo aqui, um ônibus, vai ser disponibilizado para levar os irmãos até o templo central, isso no sábado, tá, irmãos? Lá, porque vai ser o nosso primeiro culto de Santa Ceia e também o culto administrativo lá no templo central. Você ir para lá para saber quem vai ser o seu novo dirigente aqui no ano de 2025. Amém? E domingo será a escola bíblica dominical e às 19 horas o culto da família. Uma das coisas, irmãos, eu não sei quem vem para cá, mas é uma das coisas que, se porventura for da vontade de Deus a gente continuar mais um ano aqui, a gente vai mudar o horário do culto aos domingos, se porventura continuar. E aí isso aí eu tenho que fazer uma assembleia geral com os irmãos, isso no primeiro domingo, e colocar diante dos irmãos se os irmãos vão aceitar. Vai ser uma assembleia geral. Se caso os irmãos aceitarem, a gente vai puxar o culto do domingo para 18h30, tá? Às 6h30 da tarde. Isso sim, mas a gente vai fazer, vai ter uma votação, tá, irmãos? Vai começar às 18h30 e terminar às 8h30, tá? Vai começar às 6h30, vai terminar às 8h30 da noite. Amém? E isso se porventura nós ficarmos aqui esse ano de 2025. Eu não sei, Deus o sabe, né? A gente não sabe, mas se for, estamos aí para fazer a obra do Senhor conforme a sua vontade. Amém?